Fala investidor, beleza? Eu sou Wesley Martins e esse é o Se Torna Investidor, o canal que transforma devedores em investidores de sucesso. E hoje eu tenho uma novidade para você e também um spoiler. O Trademap vai lançar a versão 3.0 da plataforma e eles me liberaram um acesso exclusivo à plataforma beta para mostrar para você quais serão as principais novidades. E como eu estou trazendo para você de primeira mão, já vale a pena você deixar aquele like para ajudar o canal e se inscrever para acompanhar mais novidades. Então vem comigo no vídeo. Se você não sabe o que é o Trademap, como ele funciona, porque eu só vou mostrar mais as novidades, eu vou deixar um vídeo aqui no topo da tela para você poder acompanhar e entender mais como funciona cada função do Trademap. Mas basicamente vamos ver as mudanças nessa versão 3.0 que eu estou ansioso para ver. Então a primeira impressão que eu já vejo logo de cara é o layout. Antes o layout as opções eram um pouquinho mais escondidas, então agora já dá para ver lá no alto que tem opções como novidades, atalhos, educacional e tutoriais. E ele está mais descritivo, né? Ele traz mais informações detalhadas, por exemplo, nova versão do Trademap, então ele está falando das novidades, falando do multibroker, que é uma função que você pode juntar vários home brokers de corretoras diferentes em um aplicativo só. Então pelo próprio Trademap você consegue comprar ações em uma corretora, por exemplo, corretora X e corretora Y. No mesmo aplicativo você vai lá e faz a mesma transação. Então, por exemplo, você tem várias corretoras, você pode cadastrar elas dentro do Trademap e assim por ele você já usar como uma plataforma de trade. Aí ele falando um pouquinho das novidades, do mapa de mercados, principais notícias. Então ele já traz como se fosse um feed de rede social que você tem as principais novidades do aplicativo e informações relevantes. E olha que interessante, batalha de ações. Deve ser muito interessante isso. Provavelmente deve ser um comparativo entre ações. Já vamos dar uma olhada nessa função, mas antes, vamos dar uma olhada aqui na barra de baixo. Então eu vi que agora ele é indicado por cores. Então as ações azul, renda fixa rosa, um verde na carteira, fundos laranja e notícias amarelo. Então vamos ver aqui em ações primeiro. Primeiro eu vou fuçar e aí depois a gente vê essas opções. Em ações, dá para ver que está bem parecido com a versão anterior. Só que olha, a diferença é que agora tem um botãozinho de mais no final, provavelmente para você adicionar isso, adicionar papéis. Então tá mais fácil, que antes você tinha de ficar clicando aqui no cantinho da tela e pessoas iniciantes que não conheciam muito do aplicativo acabavam não achando essa opção. Arrastando para o lado tem as opções de você poder olhar as outras carteiras que você montou dentro dessa análise. Se você não sabe fazer isso, tem um vídeo que mostra como fazer. Aqui no cantinho da tela você tem como mudar a visualização das ações. Então, por exemplo, você tem a sua carteira lá de ações e você quer ver de uma forma mais linear. Então tem aqui mostrando de uma forma mais simples. Clicando aqui no outro, ele vai ter a opção de mostrar um gráfico maior aqui na parte inferior. Então você seleciona a ação e ele altera o gráfico. E você pode selecionar aqui o período do gráfico. Se você quiser analisar o book de ofertas, ver quantas negociações foram feitas. Para quem é trade, tem as informações relevantes. E para notícias, você já consegue acompanhar as notícias das ações da sua carteira. Isso é interessante, isso aqui é uma coisa muito nova. Então quando você seleciona um papel, você pode dar uma olhada aqui nas notícias em relação a este papel. Então você não precisa ir mais diretamente na aba notícias, já tem um atalho aqui direto. Ficou mais fácil, né? Você tem os atalhos para acessar diretamente. E aí voltando na parte visual dos gráficos, que eu gosto mais dessa parte aqui, mas cada um tem uma visão diferente. Na aba explorar, olha, você tem como pesquisar as ações. Então, por exemplo, vamos ver aqui o Itaú Unibanco. Então aqui ele traz as informações gráficas, falando um pouquinho sobre o preço-alvo, e aqui tem as análises, algumas notícias sobre esse papel, você pode consultar, detalhes da ação, setor, segmento, muito interessante. Olha, para quem usa fundamentos, principais fundamentos, então aqui tem patrimônio líquido, ativo total, proventos, aqui mostra sobre o dividend yield da empresa durante 1, 2 e 3 anos. Deixa eu ver aqui, clicando em cima do provento aparece um gráfico sobre o crescimento desses proventos, bem interessante. Você pode ver o total e o unitário, muito legal. Tem mais indicadores financeiros bem detalhados, ROI, ROA, margem líquida, margem EBITDA, muito interessante. Vindo aqui para o lado tem mais. Então agora para quem é fundamentalista tem mais informações. E agora o detalhamento é bem interessante para você poder acompanhar a saúde financeira da empresa. Clicando aqui em cada indicador tem um gráfico. Então você consegue analisar aqui o crescimento, a redução desse indicador, as estimativas para os períodos. Então você selecionando aqui você consegue ver, por exemplo, a expectativa para o terceiro trimestre de 2021
Aí aqui já tem informações bem interessantes para quem quer investir a longo prazo, já quer ver algumas análises de alguns financistas e analistas de mercado, bem interessante. Olha só que legal, clicando nesse raiozinho, ele tem a opção de você fazer uma simulação, que é você simula a quantidade de preço de venda, quanto vai ficar na compra. Vamos voltar aqui para dar mais uma olhada. Você tem como pesquisar a ação, então você colocando a ação aqui, ele vai aparecer e você conseguir acessar os fundamentos da empresa, ver as informações de preço, de tudo. Aqui em custódia vai mostrar as corretoras vinculadas ao seu multibroker, então aquelas corretoras que você fez o cadastro. Se você quiser adicionar, você tem aqui a opção das corretoras, atualmente a Avenue, BTG Pactual, Credit Suisse, Guide, MyCap e XP Investimentos. Então por elas você já consegue acessar esse multibroker e assim você já vê a sua custódia aqui diretamente. E se você quiser voltar para o início, você clica no sinalzinho do barquinho e ele volta para a tela inicial. Então vamos para a renda fixa. Então agora analisando a renda fixa, você vai ter as mesmas telas de antes, né? Só que um pouquinho mais detalhado. Então você clicando aqui na renda fixa, então aqui você tem as principais informações sobre o investimento. Então a rentabilidade bruta, a rentabilidade líquida. Aqui você consegue ver o emissor, né? E as informações aqui nos 3 pontinhos. Você já consegue acessar as principais rentabilidades daquele tipo de investimento. Por exemplo, aqui um CDB do Banco Máxima. Aqui nos filtros, continua agora mais detalhado, com mais informações e mais visual. Aqui você tem um filtro rápido, então você pode selecionar a rentabilidade líquida, valor mínimo, você pode organizar os investimentos de acordo com essas informações. Aqui em índices você consegue acompanhar os índices, então por exemplo o dólar, a cotação dele durante os períodos, o fechamento do índice, Selic, CDI, então agora você pode acompanhar com mais detalhes, bem interessante. Aí voltando aqui em carteira, você tem como acessar a sua carteira de investimentos, você pode exportar essas informações do próprio SEI, que é o canal eletrônico do investidor. Naquele vídeo que eu falo sobre o Trademap, eu mostro como você pode exportar essas informações, mas basicamente ele vai pegar as informações da bolsa de valores que você tem de ações compradas, Tesouro Direto, e vai exportar para o aplicativo, então vai ficar mais fácil de você poder fazer o acompanhamento. Então aqui ele vai mostrar a distribuição da sua carteira. Se você clicar mais em detalhes, ele mostra a distribuição dentro do investimento que você selecionou. Por exemplo, aqui em fundos de investimento imobiliário, que é 62% da minha carteira aqui no Trademap, ele vai mostrar quais fundos imobiliários eu tenho distribuído. Clicando aqui de volta, ele vai mostrar os outros tipos de investimento. Por exemplo, ações. Das ações eu tenho BID4, Grandene, Suzano. Então aqui ele mostra mais detalhes. Aí aqui dentro o valor total, a rentabilidade da sua carteira e o seu resultado final. O interessante é que adicionou a informação de evolução. Então você consegue ver a evolução do seu patrimônio e a evolução da sua rentabilidade. Então aqui você consegue acompanhar comparado ao IBOV, ao CDI, como que está a sua carteira diante a esses indicadores. E aí você pode selecionar de 12 meses, você pode alterar para um mês, no semestre, no ano ou desde o início. Então ele mostra toda a rentabilidade da sua carteira comparado aos demais investimentos. Bem interessante. Então aqui você consegue ver o crescimento da sua rentabilidade e o crescimento do seu patrimônio aqui embaixo. Então aqui em extrato mostra os seus rendimentos, o que você está recebendo também de proventos de fundos imobiliários, de ações e também movimentações que você fez durante o ano. Aqui em proventos mostra direitinho quais foram os proventos que você recebeu, então mostra pela data, o emissor, a corretora e o rendimento e o valor. Olha que interessante. Então agora você acompanha até os seus proventos com mais detalhes. E aqui no canto informações da carteira, você clica aqui nos 2 quadradinhos, ele mostra com mais detalhes as suas aplicações na carteira. Voltando aqui no início, clicando aqui em fundos, vamos ver, vai aparecer os fundos de investimento. Então você clicando em cima dele aqui aparece a distribuição desse fundo de investimento, como que está feita a distribuição dele. Clicando aqui em cima, vai aparecer a distribuição desse fundo, como que ele está sendo distribuído. Aqui em lâmina você tem como acessar a rentabilidade dele. Em detalhes aqui ele mostra novamente. Então, agora aqui em comparador, você clicando, se você selecionar, por exemplo, 2 fundos de investimento e clicar aqui em visualizar, ele vai fazer um comparativo entre os dois para você poder justamente fazer essa análise. Então aqui ele vai mostrar em verde o Botafogo e embaixo o Melper de amarelo.
Então aqui você acessando, você consegue ver a rentabilidade deles, fazer o comparativo. Aqui em detalhes você consegue analisar as duas distribuições, então do Malper e do Botafogo, você consegue compará-lo um com o outro. Em detalhes você consegue ver mais informações sobre cada fundo. Clicando aqui em anexo você tem como ver detalhes sobre esse fundo, então valor mínimo de aplicação, prazo de carência, conversão e comparar um com o outro e ver qual pode ser melhor. Você pode fazer isso com mais de um fundo de investimento. Então é interessante essa comparação para você analisar. E clicando aqui no clipezinho, ele vai mostrar os anexos do fundo. Então a ata de assembleia, demonstração financeira e fatos relevantes. Você clicando aqui, ele vai abrir o anexo aqui para você visualizar o documento. Então bem fácil, você não precisa ficar entrando em vários sites agora para você analisar um fundo de investimento. Então voltando aqui no início, agora em notícias, ele mostra as últimas notícias sobre o mundo de investimentos. E aqui o legal é que eles adicionam algumas abas do Trademap, informações relevantes para o Trademap, várias opções de jornal e blogs. Aqui embaixo tem o blog do Trademap, pelo que eu estou vendo, aqui você consegue ver informações que o próprio Trademap, que acredita ser relevante, ele já posta para você. Notícias da CVM, também tem como acessar fatos relevantes da CVM, informações que podem influenciar no mercado financeiro. E grandes eventos, você clicando aqui, você tem como acessar os eventos da sua carteira e também eventos do mundo financeiro. E aqui em cima você indo em atalhos fica mais facilitado para você ver, por exemplo, a sua carteira, maiores altas, maiores baixas, seria um resumo de todas as informações. Então para quem é iniciante, o Trademap 3.0 já é mais interessante, porque vai ter mais resumido e você não vai precisar ficar fuçando em todas as opções. Você vem aqui em atalhos, você vai ver a sua carteira de investimentos, se você já exportou ela, vai entender quais são as maiores altas e maiores baixas do mercado e já analisar o mapa de mercado. Na parte educacional você consegue acessar vídeos educativos sobre o mercado financeiro, então se você quiser conhecer mais sobre alguns tipos de investimento, aqui já vai ter uma parte educacional do próprio Trademap, que é bem interessante, eu recomendo que você acesse. Em tutoriais, para você poder conhecer um pouquinho mais de como mexer nesse aplicativo, porque são várias opções. Eu estou trazendo para vocês o React para vocês verem como que vai ser essa versão 3.0, só que lá na hora você vai fuçar de acordo com o seu perfil de investidor. Se você é fundamentalista, se você é de análise técnica, você vai procurar opções diferentes. Mas basicamente vai ter vários tutoriais aqui para você acessar e assim poder usar melhor a plataforma. Aí é o acesso ao blog, que aí você vai ter informações e artigos sobre o mercado financeiro. Notificações, você vai poder ver as suas notificações do Trademap, seja de rendimentos ou de outras informações que você marcou para ser notificado. E o que eu fiquei mais curioso que é a batalha de ações. Então o Trademap ele vem postando comparativos entre ações do mesmo ramo para você poder analisar. Então, por exemplo, aqui hoje está Petrobras versus PetroRio. Então aqui você tem uma comparação entre as duas ações. Se você clicar aqui no RX, você pode escolher qual indicador você quer fazer comparação entre as ações. Por exemplo, Dividend Yield. Então se eu quiser comparar o dividend yield de cada ação, eu tenho como acompanhar cada uma delas. Se eu quiser aqui trocar, eu posso colocar como, por exemplo, lucro barra prejuízo. Se a gente colocar aqui, ele vai mostrar também comparando a Petro com a Prio 3. Aí você tem como reduzir aqui o período, por exemplo, uma semana, e aí analisar de uma forma mais detalhada. Então deu para ver que realmente o Trademap está mais completo agora com essas informações fundamentalistas e mais detalhes sobre as ações e está mais visual, está mais fácil de você poder mexer, porque antes era mais difícil, porque ele tinha muitas opções, para quem é iniciante fica complicado achar as informações corretas. Então agora você consegue configurar melhor o seu aplicativo, consegue acessar melhor essas opções. Então parabéns para o Trademap que fez uma ótima atualização e eu não vejo a hora dessa atualização lançar. Já vi que você ficou bem ansioso para essa atualização do Trademap, que agora ele vai ficar com mais funções ainda e vai ficar bem mais fácil para você gerenciar suas carteiras e acompanhar seus investimentos. Então eu vou deixar para você o link na descrição para você baixar o Trademap, que nos próximos dias eles já farão essa atualização e você já vai ter acesso a todas essas novas ferramentas. E se você gostou do vídeo, não deixou o seu like, aproveita essa oportunidade, deixa o seu like, se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades e já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo, vou ficar te esperando nesse vídeo aqui do lado. Forte abraço, tchau, tchau!